Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. O governo do estado anunciou a liberação de mais 49,3 milhões de reais para atender a todos os pedidos do programa Milho 100%. A iniciativa, que busca estimular o cultivo de milho no Rio Grande do Sul, deve beneficiar um total de 35 mil agricultores na aquisição de 120 mil sacas de sementes, conforme o Piratini. Com o acréscimo de recursos, o governo acredita que será possível abranger mais 11,3 mil produtores e outras 37,7 mil sacas. O investimento total previsto é de 93 milhões de reais. O governo federal realizou na manhã desta terça-feira o lançamento do Plano Safra 2025-2026 para a agricultura empresarial. Vamos saber como foi. O Plano Safra, anunciado pelo governo federal, foi de 516,2 bilhões de reais, o que representa um acréscimo de 1,5% em relação ao plano do ano passado. No anúncio oficial, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, destacou o esforço para construir um Plano Safra com taxa Selic de 15% e citou a renegociação das dívidas dos produtores gaúchos como fator de dificuldade. Confesso a vocês que eu achava muito difícil a gente conseguir fazer esse plano Safra Recorde. E é fácil contextualizar. Uma Selic de 15% ao ano, e com todo respeito ao Galípolo, à equipe do Banco Central, mas eu não consigo compreender, eu que não sou economista, onde nós temos uma inflação controlada, os gastos públicos completamente controlados, diferente de qualquer tipo de fake news. Os números de 2024 provam isso, que não teve déficit. A inflação controlada, os números públicos controlados, o crescimento da economia, a renda da população crescendo, o desemprego caindo e uma Selic de 15%. Se aliar a isso também a dificuldade que gera em funding. A poupança rural não é mais atrativo, virou um país de rentista. Ninguém deixa o dinheiro na poupança, portanto tem dificuldade de captar recursos para fazer o Plano Safra. Também é importante dizer que nós tivemos, em função de problemas climáticos, ter que fazer uma renegociação, alongamento das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul, o que tira o orçamento para fazer essa equalização em um orçamento que está cada vez mais restrito e com dificuldade. E, portanto, seria, e é importante dizer, um desafio gigante para fazer esse Plano Safra Recorde. Fávaro pontuou que os juros foram elevados entre 1,5% e 2%. Esta Selic, que subiu do ano passado, exatamente no dia de hoje, nós tínhamos uma Selic de 10,5% ao ano. E hoje ela está 15%. Portanto, 4,5 pontos percentuais a mais do que no momento do lançamento do Plano Safra passado. E ainda assim, com todas essas dificuldades, o aumento das taxas de juros foram da ordem de 1,5% a no máximo 2% na taxa de juros. O governo absorveu o aumento da Selic com equalização, fazendo que, além de fazer um Plano Safra Recorde, que ele continue sendo estimulante. Ninguém gosta de pagar juro alto, ninguém gosta, e é indutor de recessão quando o juro é alto. Mas ainda assim, estamos conseguindo superar esse desafio e fazer com que o Plano Safra chegue aos produtores, estimulando o crescimento. O plano está dividido entre custeio e comercialização, com 414 milhões de reais, e investimento, que teve queda nos valores e ficou com 101 milhões de reais. Nós estamos priorizando o custeio e a comercialização, e por isso é importante a gente mostrar que estimulamos. Saiu de 401,3 bilhões em 2024-25, agora para 414,7 bilhões. Investimentos praticamente igual, mas atendendo uma reivindicação prioritária das entidades de classe para estimular mais o custeio. Ficou praticamente igual, de 107 ele caiu um pouquinho para 105 bilhões, com o número total, como já disse, de 516,2 bilhões de reais. A última. E aí, de novo, o estímulo aos custeios, destacando aqui
o aumento dos recursos do Pronamp de 65,2 bilhões para 69,1, as demais linhas de produtores e cooperativas de 443 para 447 bilhões de reais. E o que significa fazer um plano safra desta magnitude? Significa super safra, como a que colhemos em 2025. O estimular no plano safra é a certeza que o Brasil colhe super safra, porque homens e mulheres são capacitados no campo. Deus abençoa com o clima e a super safra vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou para convencer os presentes de que a reforma tributária é positiva para o setor. A reforma tributária, que quando entrar em operação, vai ser um dos maiores impulsos para o campo e para a agroindústria da história do país. Nós vamos parar de exportar impostos, nós vamos parar de tributar o investimento e nós vamos ampliar a cesta básica como nunca fizemos na história do país. Isso é fruto da reforma tributária, que o campo acompanhou, mas não com a atenção que a indústria acompanhou. Então, a reforma tributária, ela se complementa a essas iniciativas de planos safras recordes que vão impulsionar muito a atividade no campo. As entidades do setor produtivo avaliaram o anúncio. A Associação dos Produtores e Empresários Rurais, a APER, recebe com muita preocupação o anúncio do Plano Safra Ciclo 25-26 realizado pelo governo federal na data de hoje. Uma, porque as taxas de juros foram elevadas em média 2% em todas as linhas. Outra, porque ele é anunciado com pompa e circunstância, dizendo ser um plano recorde, da mesma forma como foi anunciado o plano do ciclo anterior. Só que até maio nós tínhamos cerca de 70% do valor anunciado operacionalizado, ou seja, faltava em média ainda 30%. Então não adianta anunciar como sendo recorde se ele não vai ser todo implementado. Além disso, a gente observa também com muita preocupação a redução da linha de financiamento para investimento, que na verdade é a linha que proporciona ao produtor rural fazer o investimento para aumentar a produtividade e reduzir o custo da sua lavoura. E é importante também a gente passar para a opinião pública, para quem está nos grandes centros, que todo esse valor anunciado pelo governo, uma pequena parte só é disponibilizada do Tesouro Nacional. Assim como no último plano, cerca de 14 bilhões foi utilizado para equalizar os juros do crédito controlado. Neste plano a gente não tem informação desse valor ainda, mas não deve fugir muito disso. O restante, ou seja, grande parte do valor anunciado no Plano Safra, é financiado pelo próprio produtor rural, pelas instituições financeiras com recursos próprios e pela iniciativa privada. Ou seja, aquela narrativa de que o recurso do Plano Safra é totalmente subsidiado pelo governo, ela não é verdade. Então é importante que a gente passe essa informação para a opinião pública como um todo. Estamos preocupados. Olá, meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista, e se você, assim como eu, odeia fake news, você vai adorar este vídeo que eu vou fazer sobre o Plano Safra, que foi anunciado hoje pela manhã, onde o governo anunciou um valor de 516 bilhões de reais para a agricultura empresarial. 516,2. Ponto número 1. Este valor é maior ou é menor do que o do ano passado? Bom, no ano passado, o governo tinha anunciado 508 bilhões e meio. E agora são 516,2, ou seja, 8 bilhões a mais. Este valor não cobre sequer a inflação dos custos de produção, mas ele, em termos nominais, é maior comparado anúncio versus anúncio. Ponto número 2. O que desse valor efetivamente o governo controla e o quanto que é livre de mercado? Ou seja, o produtor e banco se acertam. É os juros de mercado. 2% ao mês, 3% ao mês. Vamos lá. O recurso efetivamente controlado são 113,8 bilhões. Ou seja, dos 516, o governo controla 22%. Todo o restante, 78%, mais de 400 bilhões de reais, são recursos livres de mercado, que não deveriam sequer ser anunciados. O que o governo deveria anunciar em Plano Safra é o recurso que ele controla, que ele equaliza. O que é de mercado, ele não deveria sequer anunciar. Porque depois, quando dá problema, ele não quer nem saber dessa questão. Ponto número 3. O valor efetivamente controlado pelo governo aumentou ou não aumentou?
Muito bem, vejam que o governo está dizendo que cresceu de 92,8 para 113,8. É verdade. Só que se eu comparar o que foi anunciado com o que foi anunciado, ano passado o governo tinha anunciado 138 bilhões de recursos controlados. Só que daí começou a ter contingenciamento, começou a ter suspensões, etc. Ficou em 92,8. Ou seja, em relação ao que efetivamente aconteceu, o governo está anunciando o crescimento. Mas quando eu comparo o que foi anunciado com o que está sendo anunciado agora, nós temos queda nos valores que efetivamente o governo controla. E como eu disse, o governo controla apenas 22% desse anúncio todo. Bom, mas esses recursos que ele controla são dinheiro que sai do cofre do governo? Não. Esses recursos saem dos agentes financeiros, dos bancos, das cooperativas de crédito e assim por diante. Então, esse dinheiro não sai do governo. O que sai do governo é uma partezinha para equalizar os juros, para entregar juros mais baixos, não nos 516 bi, mas no 113, em 22% do dinheiro, e não no 100% do dinheiro. E o governo vai gastar esse ano 13 bilhões e meio, pelo menos foi isso que ela anunciou, dos quais 9 bilhões e meio vão para a agricultura familiar e 3,9 bilhões vai para equalizar esses 113 bilhões anunciados agora. Então vejam que o valor que o governo efetivamente gasta ao longo de um ano inteiro com a agricultura inteira são 13 bilhões e meio de reais, 9 bi e meio só com a agricultura familiar, 3,9 com a agricultura empresarial. Então quanto é que o governo gasta com a agricultura empresarial? 3,9 bi só. O resto, meus amigos, é recursos bancários que são emprestados e a maior parte a juro completamente livre. Vamos para mais um ponto. Eu falei de anúncios. Vamos ver agora o que é efetivo. O governo, dos 400 bilhões anunciados no ano passado, sem as CPRs, o governo, realmente os produtores tomaram 274 bilhões da agricultura empresarial, ou seja, 32% a menos do que foi anunciado. Bom, mas esses números são de julho a maio, dados oficiais do Banco Central. É verdade, falta um mês, o mês de junho. Será que no mês de junho vão tomar 32% do Plano Safra? É claro que não. Ou seja, o governo ele está anunciando um valor, mas efetivamente está saindo outro. Bom, eu não vi nada de positivo nesse Plano Safra? É claro que vi. Eu vi um discurso do ministro Favro, um discurso muito bom, um discurso mostrando a importância da agricultura brasileira para o mundo, discurso acertado. Também vi uma importante preocupação, uma clara demonstração de preocupação com a situação do Rio Grande do Sul, o que nós vemos como positivo, o aumento do teto do Pronamp de 3 milhões para 3 milhões e meio, positivo, e uma elevação do PCA para 12 mil toneladas, o que também é positivo. O que eu vi de negativo nesse Plano Safra? Contingenciamentos orçamentários que já nascem com Plano Safra totalmente contingenciados, nós vamos ter muita dificuldade de executar isso que o governo anunciou. Juros bem mais caros, que não é culpa do Ministério da Agricultura, do Plano Safra, e muito menos do Banco Central, mas sim culpa da má condução de política econômica, uma política fiscal completamente desastrosa que nos trouxe para essa situação. E ponto número 3, seguro rural, que sequer foi falado em seguro rural, que é a principal política agrícola do Brasil. Quem não tem seguro rural termina discutindo renegociações de dívidas depois. Vejam só o portal da transparência. Do 1 bilhão orçado para o ano de 2025, apenas 67 milhões foram executados até agora, ou seja, pouco mais de 6%. Então, nós não temos seguro rural no Brasil, isso é péssimo para a nossa agricultura. O Plano Safra da Agricultura Familiar e Empresarial, Safra 2025 e 2026, anunciado pelo governo federal, não respondem à altura à importância estratégica que a agricultura tem no Brasil. Os valores anunciados ficaram bem abaixo, até mesmo da inflação, que pese nominalmente são valores maiores, quando corrigidos pela inflação ficaram menores. Por exemplo, no caso da agricultura familiar, os valores saíram de 76 bi para 78, um aumento de 3%. Na agricultura empresarial, eles inovaram trazendo a CPR para análise, então saímos de 508 para 516 bi, um aumento de 1,5%. Se considerarmos uma inflação de 5,32% no período, são valores abaixo da inflação, ou seja, não atendem em volume aquilo que o setor pleiteou. Quando falamos de taxa de juros, no caso da agricultura familiar, foram mantidos boa parte dos juros, principalmente dos alimentos voltados à cesta básica, como arroz, feijão, hortaliças e frutas, taxa de 3%. Quando são produtos orgânicos ou da socioeconomia, esses produtos, a taxa cai para 2%. No caso de milho, acima de 25 mil por tomador, compra de animais e outros produtos, a taxa é 6,5%, no ano anterior era 6%. E para produtos como soja e pecuária de cortes voltado para a agricultura familiar, a taxa passou para 8%, um valor bem maior, mostrando uma segmentação, né, desses produtos da agricultura familiar que também precisam de crédito, mas terão hoje uma taxa muito maior. Na agricultura empresarial, nós tivemos incremento no Pronamp, a taxa saiu de 8% para 10%, e nos preocupa muito,
porque o médio produtor está tendo um distanciamento muito grande das taxas do médio produtor para a agricultura familiar, ao passo que a gente não tem um aumento do enquadramento da agricultura familiar, ele segue com 500 mil. A proposta da CNA foi aumentar essa renda bruta para enquadramento de 500 para 700 mil e não foi atendido. No caso do Pronamp, nós conseguimos uma elevação de 3 para 3,5, então isso foi um ponto positivo. E as taxas de juros para a agricultura empresarial chegaram de 12% a 14%, né, para esse ano safra. O recurso foi direcionado mais para o custeio, né, que pese não houve incremento, como gostaríamos, o direcionamento foi feito para o custeio e menos para investimento, sabendo que seria um ano mais complicado. Agora, o grande problema, né, que nós percebemos foi o descaso em relação ao seguro rural. Não foi anunciado nada, né, do PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, onde tínhamos 1,06 bi no início desse ano e tivemos um corte e um congelamento de algo em torno de 435 milhões, né, para esse ano. Então, ou seja, nós corremos o risco de ter uma área segurada em torno de 4 milhões de hectares. Nós tivemos o máximo dessa área segurada em 2021, onde foi 13,7 milhões de hectares. Então é uma queda muito grande que expõe mais os produtores e coloca eles em risco em função das mudanças do clima. Isso não só para o produtor empresarial, mas principalmente para o produtor da agricultura familiar, porque nós tivemos mudanças também no Proagro. Já tivemos problemas ano passado do enquadramento, que era 325 mil, passou para 250 e agora foi para 200 mil. Então esse produtor que está acima de 200 mil, ele tem por obrigação ter uma contratação de uma política de gestão de risco, seja no seguro rural, porém ele não é mais enquadrado no Proagro e dificilmente ele vai conseguir um recurso no PSR. Então ficando aí às margens e tendo dificuldade de acessar o crédito. Por isso que realmente às vezes o volume que foi colocado não chega às mãos do produtor, porque ações como essa. Então nos preocupa muito, né, a forma que esse plano foi apresentado, em virtude do setor, do Brasil como um todo e do mundo, viveu um momento muito complexo. Temos visto as crises geopolíticas, onde os custos de produção têm aumentado, fertilizantes, combustíveis, os fretes internacionais, isso impacta diretamente no Brasil. Temos visto uma desaceleração da economia, uma taxa Selic de 15%, que vai onerar o crédito privado também. Então, mais do que nunca, precisaríamos do plano safra robusto, para que o produtor seguisse investindo, seguisse produzindo, aumentando a sua produção e produtividade, como ocorreu esse ano, ajudando o país não só a reduzir a inflação, como gerando divisas para a economia brasileira. Esse ano a expectativa é que o PIB do agronegócio chegue a 29% do PIB Brasil. Isso por quê? Porque os produtores acreditaram e tiveram como investir em processos tecnológicos mais modernos para aumentar a produção. Nesse cenário adverso, né, nos preocupa como vai ser a condução da próxima safra. O Agrocultura RS faz um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o financiamento do agro no mundo. Até já! Estamos de volta com o Agrocultura RS. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Nessa semana, tivemos o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, ontem, segunda-feira, e hoje para a agricultura empresarial. Mas como é que funciona o crédito para o agro em outros países? Quem vai nos ajudar a entender é o nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bom?
Aqui, todos os anos, o Plano Safra é anunciado com pompa e circunstância. Como é que é nos outros países que você acompanha aí? Pois bem, a primeira diferença importante aí, você acabou de falar, todos os anos, tal. Nas duas principais agriculturas do mundo aí, junto com a brasileira aí, que é a europeia e a americana, tem uma grande diferença, assim, uma importante diferença que você acabou de falar aí, todos os anos e tal. Na Europa, o Plano Agrícola e Pecuário, e nos Estados Unidos, a Farm Bill, elas têm uma diferença bem importante para o que é feito no Brasil. As duas políticas são plurianuais, cada qual é feita para 5 anos. Não é como está acontecendo ontem e hoje, esses anúncios aí, tanto para a agricultura familiar quanto para a agricultura empresarial. Aliás, tanto na Europa como nos Estados Unidos, é um anúncio apenas para as duas agriculturas, né? Na Europa, o Plano Agrícola o Plano Agrícola e Pecuário, lá para o famoso PAC, ele prevê políticas para as agriculturas dos 27 países, para todos os agricultores, e ele guarda algumas características bem importantes ao nosso Plano Agrícola e Pecuário aqui do Brasil, o Plano Safra, né? Tudo que é feito lá é um arcabouço muito gigantesco para dar proteção para os produtores gerarem alimentos para a segurança alimentar dos europeus. Eles têm isso algo muito importante para eles, afinal, aquele continente lá passou por guerras mundiais, agora está vivendo uma guerra pontual lá com a Ucrânia e a Rússia, né? Então, eles têm digamos assim, essa visão mais ampla de criar condições aí que facilitam a produção de alimentos para todos os europeus. São 700 milhões aí, 450 milhões de habitantes para a União Europeia. 700 milhões já incluiria toda a Europa, né? E eles têm, digamos assim, essa preocupação de ser uma política muito mais ampla, muito mais concreta, para facilitar a produção de alimentos para os cidadãos europeus ali. Eles facilitam muito, digamos assim, e aí já começam a entrar as diferenças, como no Brasil, além dessa questão de lá ser um plano plurianual, aqui ser anual, gera, digamos assim, no caso do Brasil, algumas inseguranças, porque tanto no início da manhã de ontem quanto no início da manhã de hoje, essa apreensão, como é que vão ser os juros? Sim. Quais serão os volumes de recursos? Na Europa, isso é tudo muito mais facilitado, já é uma previsão assim para 5 anos. E bem complexo, né, também, Leandro, porque são 27 países, né? Não é fácil contemplar todas as culturas e características de cada um. Exatamente, mas são 27 países, são 27 agriculturas diferentes, mas, como eu falava, né, é uma previsão assim, tudo é focado na questão da segurança alimentar. Eles trabalham muito com essa questão, essa preocupação de gerar comida para o continente europeu, ainda que eles importem comida, sobretudo do Brasil, inclusive, café principalmente, e outros, né? Enfim, é o que muito a gente ouve falar que no Brasil, assim, que os produtores, as entidades classistas dos agricultores gostariam muito de ter um plano plurianual, que dê uma previsão. Já pensou o plano ser lançado hoje? Ontem e hoje, é junho e julho de 25, isso é um plano para até 2030, o produtor pudesse se programar. E isso ocorre também, agora eu vou falar dos Estados Unidos também, a Farm Bill, que eles chamam, também é um plano plurianual de 5 anos, e por algumas circunstâncias internas deles lá, ele já teria vencido esses 5 anos lá em 23, mas eles acabaram renovando para 24 e agora em 25 também. Então, o próximo plano, a próxima Farm Bill, o plano mais amplo dos Estados Unidos, deverá sair, se tudo acontecer bem, lá em setembro, agora, daqui uns 2 meses, e ele está projetado aí, se fala, em 1,4 trilhão de dólares à disposição dos produtores para até 2032, aí, ou seja, tem aí para 7, 8 anos aí. Uhum. Enfim, resumidamente, Thaís, para dar uma ideia, são 2 planos plurianuais, que é uma grande, digamos assim, um grande desejo dos agricultores brasileiros, das entidades. E ainda para
tentar dar uma ideia melhor até sobre a Europa, há um volume bem significativo dos recursos que são, digamos assim, disponibilizados para o campo para subsídios. São recursos, digamos assim, o produtor rural, ele trabalha, ele produz, ele gera a renda dele, mas, além disso, ele tem um apoio financeiro, assim, é um PIX, vamos dizer assim, lá para o agricultor europeu. Eu estou tentando, de uma maneira bem resumida aqui, traçar alguns paralelos, porque a gente eu poderia citar valores aqui até... Não, mas até antes de tu pontuar, Leandro, é interessante, duas coisas que eu queria pontuar contigo. Primeiro, o ministro Paulo Teixeira disse no anúncio do programa da agricultura, do Plano Safra da Agricultura Familiar, falou bastante em segurança alimentar, um ponto parecido aí com o que você traz na Europa. E a outra questão é que 5 anos, ainda que seja um grande desejo do produtor brasileiro, é uma vida em se tratando de agricultura. Olha quanta coisa, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul aconteceu em 5 anos, né? E ter, claro, uma previsão de recursos é uma coisa. Agora, a definição de alguns detalhes dessas políticas aí, é importante ter um acerto aí, um ajuste fino com o passar do tempo também, né? Exatamente. E o curioso é que eu pesquisei, sobretudo lá na Europa, entre digamos assim, as seguranças que o PAC oferece para o produtor, está uma para desastres ambientais, digamos assim, um volume de recursos bem significativo para enchente, para seca. Eles estão vivendo lá, a gente trouxe aqui várias vezes, alguns problemas bastante importantes aí com essa questão das mudanças climáticas. Eles estão muito preocupados, assim. Sim. Cada país está tendo os seus problemas. Isso foi lá de enchente em Valência, na Espanha, até milho perdido na Romênia. E o PAC deles lá prevê muitos recursos para dar suporte a esses agricultores. Então, há uma dica aí para o Brasil, criar aí um volume gigantesco para dar essa segurança para o produtor, para desastres ambientais, Thaís. Essa avaliação aí do que se faz em outros países, às vezes a gente olha a grama do vizinho, parece sempre mais verde, né? Então, nesse caso aí, parece que sim, é mais verde a grama dos vizinhos europeus e americanos com essa política plurianual e com volumosos recursos, né? É um caminho ainda que o Brasil precisa trilhar. Obrigada por hoje, Leandro. Até mais, até a semana que vem. Tchau, tchau. O Agrocultura RS fica por aqui, a gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá!